Pedro está dizendo o seguinte: ele quem? Jesus, levou em si mesmo, no seu corpo, os nossos pecados. Ele carregou no madeiro os nossos pecados. Então ele levou a culpa, ele levou os pecados, ele levou a causa que eu não poderia levar, ele fez por mim aquilo que eu não poderia fazer, ele levou as enfermidades, ele levou os males, ele levou o peso do pecado, o jugo do pecado, ele carregou na cruz todos os pecados. A culpa que era minha, ele levou no Calvário. Ele leva a cruz no Calvário. Ele leva a cruz, ele leva a culpa no Calvário. Ele leva o pecado no Calvário. E em troca, ele me devolve a graça. Isso aqui é tremendo. O que Jesus recebe? A culpa. O que Jesus carrega no Calvário? O pecado de toda a humanidade. O que Jesus carrega na humanidade? O que Jesus carrega no Calvário? O pecado de toda a humanidade. A culpa de toda a humanidade. E o que ele vai dar em troca? Ele dá em troca a graça. Jesus leva a culpa e me dá a graça. Jesus leva o pecado e me dá a graça. Jesus leva as enfermidades e me dá a graça. Jesus leva as dores e me dá a graça. Isso aqui é muito tremendo. Porque Jesus é o nosso modelo. E sendo o nosso modelo, nós temos que seguir os seus passos. E como prova disso, ele disse até para os seus discípulos: se quiser caminhar comigo, tem que negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Então vocês também têm que levar a cruz. Jesus é nosso modelo. Sendo o nosso modelo, ele vai levar a culpa e vai transmitir a graça para mim. Ele leva a culpa, mas me dá a graça. Ele leva os meus pecados e no lugar dos meus pecados, em vez de ele me devolver a sentença de morte, a sentença de desgraça, a sentença de destruição, ele me dá a graça. Um direito que eu recebo sem merecer. Ser salvo sem mérito, sem ter condições de ser salvo. Ele leva a culpa e me dá a salvação. Ele morre no meu lugar. E no lugar da dor, ele me dá a graça. E a gente precisa aprender com ele. Por quê? Porque Jesus é alguém que levou o mal da humanidade e no lugar daquilo que é mal, ele me deu aquilo que é maravilhoso. E a gente precisa aprender com Jesus, porque às vezes na vida a gente vai receber algumas coisas que são mal, que vão nos fazer mal. Em troca desses males, a gente tem que dar o que é bom. A gente recebe a culpa, mas a gente transmite a graça. A gente recebe a raiva do homem, a gente recebe a natureza pecaminosa do homem, a gente recebe os impulsos carnais do homem e devolve para o outro a graça. Em que aspecto? Eles me odeiam, mas eu procuro amá-lo como Jesus me amou. Eles me fazem mal, mas eu perdoo como Jesus me perdoou. Eles se levantam contra mim, mas eu estendo a mão para mostrar que a mesma graça que Jesus me deu na cruz, eu também exerço com o próximo que também não merece salvação, mas também merece a graça, porque Jesus morreu por ele. Porque eu também não merecia. Eu não merecia salvação, mas Jesus morreu no meu lugar, me dando a graça. E assim como ele me deu a graça, eu preciso também exercer a graça com o próximo. Você precisa ter Jesus como seu modelo. Você não tem que fazer com o outro na mesma perspectiva que o outro faz com você. Você não pode fazer pelo outro porque alguém está fazendo da mesma forma com você. Você tem que aprender com Jesus, que recebeu a culpa, mas transmitiu a graça. E você também recebe a culpa, mas transmite para o outro a graça. Sabe o que significa graça? A graça significa favor imerecido. Você já sabe disso, né? Que a graça significa favor imerecido. Ou seja, você não merece, mas Deus resolveu morrer por você. Você não merece, só que a graça te alcançou. A graça significa receber aquilo que não merece. Você não merece. O que você merecia era a sentença de morte, era a sentença de desgraça. Só que Jesus morreu por você para te dar aquilo que você não merece.
Então ninguém recebe porque merece, ninguém é usado porque merece, ninguém tem alguma coisa porque merece, ninguém faz alguma coisa porque merece. É tudo graça. Tudo graça. Favor imerecido que nós recebemos na cruz do Calvário como direito de salvação. Agora veja bem, é direito de salvação. Não significa que todos serão salvos. Jesus morre na cruz me dando direito para ser salvo. Jesus não morre numa cruz para salvar literalmente toda a humanidade, independente do que eles façam. Jesus deixa no Calvário o direito. Então não é absoluto. Né? Porque tem gente que fala, não, Jesus morreu, então está todo mundo salvo. Não, é o direito de crer em Jesus como seu Senhor. Até porque aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas aquele que não crê, será condenado. Então é bíblico isso. A graça é o direito de salvação.